Graça e paz. Guardando um pouco vocês entrarem. Não sei se é um mosquito, o que é aqui perto é me incomodando. Bem-vindos. Vamos colaborar com a obra de Deus? Compartilhe aí, marque os seus amigos, seus contatos, envie para os seus contatos no WhatsApp, abre a sala no seu Face, deixa Deus te usar para levar essa palavra a todos. Hoje Deus tem resposta para nós. Aleluia. Deus é fiel, poderoso. Eu clamarei teu santo nome. É o que tenho feito, amados, esses dias, todo o tempo. Estamos em batalhas, né? Esse ano passado não foi fácil. E esse ano começamos também não sendo fácil. Mas Deus tem nos dado graça, tem nos guardado. E temos orado pela família de muitos que têm perdido seus entes queridos, que têm entrado em outras tantas batalhas. E a igreja, o papel da igreja é esse. É ajudar, é socorrer, é orar, é interceder, é jejuar, orando por todas as famílias na terra, não só pelo Brasil, mas em tantas outras nações. Ajuda-me, Senhor. Oh, ajuda-nos, Senhor. É tempo de buscarmos a Deus, é tempo de confiarmos em Deus. Coloque a sua confiança no Senhor. Comecem a buscar a Deus como você nunca buscou. Entra com propósito. Estamos em dias difíceis. E você que ainda não conhece a Deus, se aproxima, busca uma igreja cristã que prega, vive a palavra de Deus para conhecê-lo. Eles vão instruir você, vão te ajudar nesse processo, nesse caminho, para você conhecer, ser ensinado na palavra de Deus, encontrar salvação, encontrar consolo, conforto da parte de Deus e dos irmãos. Amém? Aleluias. Glórias a Deus. Clamarei teu santo nome. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Glória a Deus. Amém, amados. Nós estamos aqui, mais uma live para a glória de Deus. Quero já explicar, né? Eu coloquei um anúncio nas redes sociais que nós não vamos ter o culto presencial nessa quarta-feira apenas, porque fomos aconselhados e Deus já vem falando comigo para nós sermos um pouquinho mais prudentes. Então, vamos aguardar, vamos fazer o culto presencial no domingo, ok? O domingo o templo estará aberto para todos, nós temos ali um lugar amplo, dá para nós termos o distanciamento correto, amém? Ainda sobra espaço e com todo o cuidado,
né? Medição de temperatura, álcool gel, máscaras. Então assim, mas mesmo assim nós entendemos que nesse momento poderíamos nessa semana, devido à gravidade aqui, nós ficamos um pouquinho online, ok? Fazendo o culto online. E se você quiser participar na quarta-feira do nosso culto, nós vamos fazer por um sistema aqui mais interno. É só você dizer eu quero, confirme para mim que eu vou te mandar o link, ok? Não será live, nós vamos fazer por um aplicativo, ok? Deus te abençoe. Eu quero... Isso não significa que a quarta-feira que vem também faremos. Vamos ver, vamos aguardar e vamos ver o andamento aí, né? Da situação, ok? Em que nós estamos aqui. Amém? O que pudermos colaborar, o que pudermos ajudar, nós vamos ajudar. Eu quero ler com você hoje, abra a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Aleluia, a palavra que o Senhor tem colocado para estar trazendo aqui esta noite na live, para quem precisa. Amém? Amém? Nem toda a palavra falará com todos. Então eu quero que você entenda isso. Deus, Ele nos direciona através do Espírito Santo a trazer palavras reveladas por Ele. E muitas vezes você vai olhar e falar, não, mas isso não é para mim. Não é para você, mas você pode ouvir, você pode receber, você pode aprender. E tem pessoas aqui que realmente é a resposta de Deus, elas estão orando por essa resposta. Amém? E tem palavras que é ampla e cabem para todos a qualquer momento. Então, ouve todas as coisas, retém aquilo que é para você, para o bem, e vamos avançar. Amém? Importante que Deus está falando com quem Ele quer e com quem crê. Amém? 2 Samuel 17, versículo 23 apenas. Vindo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, abardou o jumento e levantou-se e foi para sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a casa, e se enforcou e morreu. Se enforcou e morreu. Muito triste essa palavra, mas foi exatamente isso que aconteceu. Nós vemos aqui no Antigo Testamento um protótipo, né, de Judas, né, quase a mesma situação, nós vemos aqui acontecendo. Se enforcou e morreu, claro, e nós vamos entender um pouquinho aqui do que Deus quer nos falar, nos alertar. Então, aqui eu quero que você entenda o contexto da situação, né? Que quando Davi ele fugia de Jerusalém por conta da rebelião do seu filho Absalão, quando ele atravessou ali as águas, Uzai foi encontro dele. Uzai era um antigo amigo de Davi, foi um encontro dele para estar com eles também. E Davi entende que não, que ele deveria voltar, e está naquele momento ao lado de Absalão, o filho dele que tinha se rebelado contra ele, se levantado contra ele, até mesmo para ser um informante de Davi ali dentro, ouvindo de Aitofel, que aconselhava antigamente a Davi, mas que depois acabou deixando de servi-lo e começou a servir o que? Acompanhar Absalão, seu filho, na sua rebelião. Aitofel, para vocês terem uma ideia, a palavra de Aitofel era a palavra considerada a palavra de Deus. O que ele falasse era Deus falando. Só que nós vemos aqui que a partir do momento que Aitofel deixou a mágoa, a amargura, a ira, o desejo da vingança, o orgulho entrar no coração dele, ele foi se envolvendo e se afastando de Davi e se ajuntando com o filho de Davi, que também tinha o mesmo propósito de vingança para com Davi e realmente de matá-lo. Então nós vemos aqui, amados, uma história muito triste. Aitofel era um homem
considerado o homem mais sábio do mundo. A palavra dele era como se fosse a palavra de Deus naquela época. Ele era o conselheiro ali, íntimo de Davi. E por conta dos acontecimentos lá atrás, ele era avô de Batseba, ele acabou o quê? Deixando a mágoa entrar no coração, a ira, foi se afastando de Davi. E quando Absalão chega com o mesmo propósito, e ele percebe o propósito do coração de Absalão, ele começa a juntar com Absalão. Nós vemos e sabemos na palavra de Deus como que Absalão ele foi tomando os homens de confiança de seu pai. Ele esperava um a um que chegasse até a cidade, aquele lugar, para falar com o rei, e ele ia plantando no coração daquelas pessoas que amavam a Davi, ele ia plantando no coração daquelas pessoas que serviam a Davi fielmente a dúvida em relação do amor de Davi, do respeito de Davi, do quanto realmente Davi se importava com aquelas pessoas. Ele ia fazer na cabeça e o coração daquelas pessoas sorrateiramente para que colocassem aquelas pessoas contra o seu pai, para que no tempo determinado ele conseguisse que todas aquelas pessoas, quando ele quisesse realmente tomar ali o lugar do pai dele, elas passassem para o lado dele e se levantassem contra o seu pai. Ao ponto dele conseguir até mesmo o conselheiro de Davi. Isso é um trabalhar muito maligno que nós vemos, amados, ali nessa história, e que nós devemos prestar muita atenção. E a palavra do Senhor diz, aqui em 2 Samuel, onde eu li, que quando Absalão se levanta, depois de ele ter feito todo o seu trabalho minucioso, minando o rei, minando o reinado do seu pai, minando ali o trabalho do seu pai, sorrateiramente, mudando o coração das pessoas, mudando a mente das pessoas aos poucos, a respeito de tudo aquilo que ele fazia, de quem ele verdadeiramente era, apesar de seus erros gravíssimos lá atrás, mas que onde houve um verdadeiro arrependimento, amém? Houve um verdadeiro arrependimento e uma mudança. Então, nós vemos aqui, amados, aí você vai falar, pastora, Deus profetizou pelo profeta lá atrás que seria assim, sim, ele estava colhendo, Amados, eu quero deixar uma palavra aqui para você muito clara. Um homem e uma mulher de Deus também erra. Um homem e uma mulher de Deus pode errar. Nós não estamos desmerecendo o seu erro, mas nós estamos entendendo que aquele que erra e se arrepende de todo o coração, Deus perdoa e restaura. Amém? O problema, amados, o problema é que muitas vezes, mesmo ele colhendo as consequências dos seus atos, não é? Tem pessoas que, mesmo sendo até instrumento de Deus, inclusive na palavra de Deus diz isso, né? Não é porque Deus usa uma determinada situação em um momento, um instrumento em um determinado momento para correção na vida de uma pessoa, entendeu? Que essa pessoa que Deus usou, esse instrumento, depois Deus não vai trabalhar e tratar nessa vida também. Preste muita atenção nisso, tá? Preste muita atenção nisso. Então nós precisamos entender aqui o que aconteceu. Então Aitofel, ele se juntou ali com o rebelde do filho do Davi, Absalão, para planejar a tomada do quê? Do reinado. E foi o que eles fizeram. Ao ponto de todos se reunirem contra Davi. Então ele foi avisado ali, pelos fiéis ainda da parte que seguiam a ele, Davi, e eles fugiram. E na fuga, Uzai vai ao encontro de Davi e diz que quer continuar, quer ficar com eles. Ele diz, não, você é meu antigo amigo, o meu amigo fiel, leal, de toda a vida. Não, você vai ser mais útil para mim, Uzai, se você voltar lá e com uma boa estratégia, convencer o meu filho de que você partiu para o lado dele, para que você possa ouvir aquilo que eles estão planejando contra nós, contra a minha vida, e você dá um jeito de me avisar,
para que eles não consigam os seus intentos. E foi exatamente o que aconteceu. Uzai foi para lá, conseguiu convencer estrategicamente, com muita sabedoria e com a mão de Deus sobre essa situação, Absalão, o filho de Davi, e acabou ficando ali junto com Davi, ou junto com Absalão, como conselheiro. Então ficou Uzai de conselheiro e Aitofel de conselheiro. Então Absalão chama Aitofel e diz: olha, o que conselho você me dá para nós agora irmos atrás do meu pai e seus valentes e nós destruirmos de uma vez por todas e pegarmos ele? Aitofel dá um conselho para Absalão, para que ele agisse rápido, uma estratégia rápida, porque assim pegaria de surpresa o pai dele e os homens que estavam com ele, eles não teriam como fugir. E Deus, aleluia, toca no coração ali de Absalão e ele também pergunta, mas eu quero ouvir também o conselho de Uzai. E Uzai, implantado ali por Deus, pelo comando de Davi, amigo leal, fiel a Davi, ele escuta o conselho de Aitofel e vê que o conselho é excelente, é uma estratégia que não era infalível. Ele logo começa a aconselhar Absalão dizendo que não, e convenceu Absalão e usou o próprio orgulho de Absalão, conhecendo muito bem Absalão, porque era amigo antigo da casa, conhecendo muito bem toda a história. Ele usou o próprio orgulho de Absalão e deu uma outra orientação para ele, que se ele se demorasse mais, que ele pessoalmente poderia ir lá naquela guerra e que a glória seria dele, dando a entender isso. E Absalão falou: não, acho que é melhor esse conselho, eu vou seguir esse conselho. E desprezou o conselho da Aitofel. Com isso, Uzai ganhou tempo para enviar os moços para avisar a Davi. E eles conseguiram escapar. E depois dessa batalha, nós vemos o que Davi vence e seu filho é morto. Seu filho é morto, mesmo ele deixando muito bem avisado para os seus valentes que não eram para tocar em seu filho. Mas assim fizeram e mataram. O que aconteceu? Quando Aitofel viu, antes mesmo de acontecer tudo isso, que ele foi desprezado em seu conselho, ele sabia que conhecia muito bem que Davi era um homem de guerra e valente, e seus valentes eram imbatíveis. Então ele já entendeu que já por ele ter sido desprezado ali no seu conselho, futuramente Davi venceria a batalha e Davi com certeza ia castigá-lo. Então ele vai para sua casa, se enfoca, se mata, e nós vemos aqui uma triste realidade. O que nós entendemos aqui, meus amados? O que Deus está falando conosco aqui? Os nossos inimigos, muitas vezes, queridos, são os mais próximos. Muitas vezes são pessoas, amados, que alimentam em seu íntimo, muitas vezes, a inveja, alimentam muitas vezes em seu íntimo a amargura por algum problema conosco, e que são incapazes de falar e tratar devidamente esses assuntos. Mas eles vão guardando. Então eu vejo dois problemas aqui. Quando temos um problema com alguém, explodir demais, descontrole, ou se calar e aparentar que está tudo bem e levando aquilo no seu interior, mas isso se corrompendo o caráter da pessoa, corrompendo o laço de amizade, de confiança, de lealdade entre duas pessoas, ao ponto de virar o que? Uma perseguição, de virar o que? Um desejo de vingança, de se dar o troco lá na frente, de fazer alguma coisa, de ganhar tempo para trabalhar, porque conhece o coração da pessoa, porque andou com ela, porque era confiável a ela, sabe de tudo dela, sabe de todas as conversas, sabe de tudo, então usa essas armas contra a própria pessoa, sorrateiramente por detrás, um traidor, uma traidora, fazendo a cabeça das pessoas com armas potentes em suas mãos, porque conhece o seu adversário mais do que todos. Por isso que Davi escreveu os seus salmos: o pior inimigo é aquele que comia no meu prato.
Sabe? Aquele que comia no meu prato, aquele que eu ajudei, aquele que eu pus na minha mesa para comer. Então, amados, Deus está falando aqui conosco essa noite, que muitas vezes os nossos adversários, eles vão procurando se aproximar de pessoas, ou até mesmo são os próximos a nós, para colher informações devidas. Mas na verdade a intenção é a traição. A verdade, a intenção é armar uma cilada para nós. É conseguir preparar a cama para o quê? Para cairmos nela. A cova para cairmos nela. Você está compreendendo? A intenção não é boa. Tem alguma coisa lá dentro no coração, sabe, que não digere, que não aceita, que não deixa tratar, que não quer resolver, sabe? Então persegue. E essas pessoas, nós sabemos que a nossa carne não é contra, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, potestades. Mas a pessoa, ela não entende que quando ela dá lugar para o diabo usa mesmo. Ela não entende que quando ela dá uma brecha para o adversário usa mesmo. Então por isso que nós temos que entender, queridos. Nós temos que entender que nós temos que nos sujeitar a Deus em todas as coisas e resistir ao diabo para que ele fuja de nós. São nas brechas da nossa vida, né, na amargura, na revolta, na rebeldia, na falta de perdão, é que o inimigo entra. E ele vai ali aconselhando, ele passa a ser em vez de tomarmos conselho de Deus, da palavra de Deus, vamos deixando que a nossa mente seja oficina do diabo, vamos ouvindo os conselhos do diabo, sorrateiramente aquilo vai enchendo a nosso coração, ele vai até dando ideias de estratégias para agirmos, mas não percebemos muitas vezes que essas estratégias, essas ações, achamos que é uma boa estratégia que é de Deus, mas não, é justamente para colocar por terra os planos de Deus. Qual era o plano de Deus? Era Davi. O plano de Deus era Davi. Deus tinha um compromisso, era com Davi, com a promessa sobre a vida de Davi. Mas por problemas lá atrás, amados, por erros de Davi, sim, mas ele se arrependeu. Então, eles ali começaram essa perseguição e esse desejo de vingança e esse trabalhar maligno e satânico. E assim é nas nossas vidas. Muitas vezes pessoas se aproximam de nós para tomar aquilo que é nosso. Muitas vezes pessoas se aproximam de nós, amados, querem tomar a nossa confiança, querem adquirir o que? Um relacionamento conosco, querem adquirir o que? Uma aproximação conosco. Você está compreendendo? Quer até estar num relacionamento mais íntimo dentro da nossa casa, conhecer as nossas particularidades, conhecer o nosso coração. Mas nós achamos que nós estamos fazendo isso, contando até mesmo as nossas fraquezas para essas pessoas, mas essas pessoas, elas estão guardando tudo isso estrategicamente para usar isso depois contra nós, para armarem os seus planos contra nós, para usar dessas estratégias, usando, manipulando, distorcendo no coração das pessoas, na mente das pessoas contra nós. Mas na frente nossa é uma bênção, na frente nossa é amigo, é conselheiro. E nós precisamos entender, queridos, que Deus nessa noite está colocando por terra um plano do maligno nas nossas vidas. Existe um planejamento satânico contra aquilo que é seu, contra aquilo que Deus te deu, contra a promessa de Deus na sua vida e na minha vida. E o inimigo estrategou. O inimigo conseguiu corações rebeldes. O inimigo conseguiu pessoas de confiança que em algum momento ficaram insatisfeitas comigo e com você. E ele conseguiu ali aconselhar essa pessoa a usar informações, a usar os relacionamentos, a usar estrategicamente para a tua destruição, a minha destruição. Essa é a intenção. Essa é a intenção. Mas o Senhor nessa noite, aleluia, Ele nos diz através da palavra dele: eu estou
implantando também. O inimigo planejou, o inimigo implantou, ele armou as suas estratégias, mas eu, o Senhor, também te dou sabedoria e tenho os meus instrumentos na terra que vão confundir o conselho do ímpio, o conselho das trevas. Eu também tenho os meus agentes. Alebassore me canto, aramanaya suri me canto rabanasi. Deus levanta Uzai, Aramancho de canto rabanasi, aconselhado por Davi, que tinha o Espírito de Deus. Oh, rabassore me canto. Deus levanta Uzai para estrategicamente se colocar no meio do planejamento do adversário e confundir ali o conselho das trevas e confundir ali o planejamento do inimigo, dissipar os conselhos das trevas, fracassando o plano do inimigo. Deus está levantando um Uzai. Deus está levantando Uzai. Uzai é o que? Rápido, rapidez, ele se apressou. Deus está agindo com pressa. Deus está se apressando em teu livramento, em meu livramento. Deus vai confundir os nossos inimigos. Deus vai confundir os seus planos, os seus conselhos, as suas conversas secretas. Sabe quando Deus coloca muitas vezes nas guerras ali de Israel, quando ele colocava um inimigo contra o outro, o próprio inimigo deles, e eles não precisavam fazer nada, eles mesmos se destruíam? É assim que vai acontecer. O Senhor, Aitofel, ele significa o quê? Amigo da impiedade, amigo da impiedade. Mas Deus está levantando, oh aleluias, Deus está levantando um que diz que o nome dele é Jeová. Deus tomou por conta, Jeová, Deus tomou por conta e não vai deixar assim. Deus tomou por conta e viu todas as coisas, todos os planos por detrás da sua costa, todos os planos por detrás da minha vida, tudo que no mundo espiritual está sendo armado, tudo que está sendo planejado. Pessoas que já estão ele levantando e fazendo a cabeça para se levantar contra aquilo que é meu e seu, contra a minha vida e a sua vida. E Deus está levantando um Uzai, Deus está levantando um instrumento que vai cortar por terra essa impiedade, esse planejamento satânico e maligno contra as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Você crê? Não prevalecerá os planos do maligno contra nós. Não prevalecerá. Não prevalecerá. O traidor será frustrado. O traidor é que ficará envergonhado. Davi acaba vencendo a batalha. Davi queria o mal de Absalão, que se fez inimigo dele, porque Davi não se fez inimigo de Absalão, mas Absalão se fez inimigo dele. Aitofel se fez inimigo dele. Aleluias. E mesmo eles perseguindo todo o tempo, Davi jamais se levantou. Vai lá e mata o meu filho. Não. O coração era outro. Nós precisamos entender, amados, todos nós erramos e nós nos arrependemos. O que nós não podemos abrigar no nosso coração é desejo de vingança, de traição, de rebelião, de rebeldia, de planejamento, de usar a confiança das pessoas para destruí-las. Nós precisamos entender isso. A amizade, as conexões para fazer o mal para as pessoas. Presta bem atenção no que Deus está falando aqui. Em nenhum momento Davi quis o mal daqueles que os perseguiram. Em todo o tempo ele tentou poupá-los, mas Deus não permitiu. Deus não permitiu. Aleluias. Quantas vezes nós dizemos, não, Senhor, não faça o mal para o nosso perseguidor. Pai, eu não quero mais que ele me persiga, mas eu não quero a morte dele. Pai, eu não quero... Mas muitas vezes, amados, a pessoa ela só vai parar se Deus bradar na terra. É interessante que ele se mata enforcado. E Judas, lá na frente, traidor de Jesus Cristo, aleluias, também se mata enforcado. Por quê? Porque não houve um verdadeiro arrependimento. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Qual é o fim de um traidor, querido? É a morte. Um traidor consciente é a morte. É a morte. Aquele que planeja sorrateiramente o mal das pessoas. Uma coisa é nós errarmos, ok? Mas a nossa intenção não foi planejamento, tá? Outra coisa é planejarem minuciosamente, levando tempo.
usando de todas as informações, trabalhando passo a passo. Isso é um plano secreto maligno. E eu quero dizer que nessa noite Deus está frustrando, está destruindo todo o levante do inferno contra a minha vida e a sua vida. Está colocando por terra todo o planejamento, todo o conselho, toda a reuniãozinha por detrás das nossas costas. Sabe, nas trevas. E quando eu falo nas trevas, é em qualquer lugar. Nas trevas, qualquer reuniãozinha, qualquer grupinho que se presta a isso, para falar mal, para falar contra, para desfazer o seu conselho e dar outro conselho. Aramanás, mas Deus envia o sai nesta noite. Deus levanta pessoas que ainda são leais, pessoas que ainda são fiéis. Que vão interceptar esse plano maligno, que vão se opor a esse plano maligno, que vão servir de ajuda para mim e para você, que vão servir de escape para mim e para você, que através deles nós vamos ter o que? O livramento. Porque o Senhor se apressa nessa noite a colocar por terra os planos do diabo e a envergonhar os nossos adversários. Eles serão confundidos. Eles serão confundidos. Todos aqueles que se levantarem contra nós serão confundidos. Aramasui de canto, não prevalecerão. Não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão contra aqueles que são verdadeiramente de Cristo. Não prevalecerão. Que caia por terra hoje os inimigos de Deus. Que caia por terra hoje todo o planejamento maligno e satânico contra a minha vida e a sua vida. Todas as obras, todos os principados, todo aquele que tem se levantado contra o conhecimento de Deus, contra as nossas vidas, contra a obra de Deus nas nossas vidas, contra o nosso chamado, contra a nossa missão, contra o ministério que Deus tem colocado em nossas mãos. O Senhor vai intervir, o Senhor não vai permitir. O Senhor vai desfazer, eu não sei como, mas o Senhor está enviando um agente para desfazer esse plano. Eles vão achar que eles estão conseguindo, eles vão achar que eles estão indo para o caminho certo. Quando o Zai deu o conselho e falou, esse é muito melhor. Não, esse é muito melhor, afinal de contas depois eu ganho a batalha, todos vão ver que eu estava na frente da batalha e que como eu sou valente, como eu sou poderoso, e todos realmente vão me servir, vão me adorar. Parece que eu até imagino, fico lembrando de Lúcifer, né? Era mais ou menos isso que ele queria, não era a glória de Deus para ele. É assim, amados, é assim. Muitas pessoas, elas estão amarradas e aprisionadas nesse mesmo sentimento. Rebeldia, amargura, ira, falta de perdão, querem a glória para si, não se sujeitam, querem aquilo que é dos outros. Infelizmente, eu quero que você entenda, amados, todo o plano do adversário cairá por terra. Deus não deixará, Deus não deixou que Satanás, não deixou que as trevas, não deixou que Absalão, não deixou que Aitofel, não deixou, amados, não deixou que destruísse o plano que ele tinha com o seu Davi. Aleluias. Assim também será na sua vida e na minha vida. Deus não vai permitir que atrapalhem a promessa e a obra dele na minha vida e na sua vida, porque Deus tem um propósito a ser realizado. Deus tem um propósito a realizar ainda. Então Deus não vai permitir Satanás estragar. E se precisar, ele vai enviar um agente dele, leal, fiel, alguém que ele possa usar, alguma coisa para intervir toda essa história, para desfazer toda essa armação, colocar por terra e ser tua ajuda e minha ajuda. Está ouvindo o que Deus está falando esta noite? Você está entendendo o que Deus está falando nesta noite? Mas o inimigo não vai conseguir o que ele quer. Deus não vai permitir. Deus não vai permitir. Tudo que o inimigo sorrateiramente foi roubando,
tudo que o inimigo sorrateiramente foi tirando, tudo que o inimigo sorrateiramente foi contaminando, sabe? Os corações, a mente, foi afastando, foi dividindo, foi tirando de perto de mim, de você. Isso não é de agora não, vem trabalhando faz tempo já. Vem fazendo faz tempo já. O que aconteceu lá? Depois que ele tomou tudo, que ele fez tudo, levantou o maior exército que era de Davi, ele tomou para ele, semeando contenda, semeando divisão, semeando contaminação no coração daquelas pessoas que eram fiéis a Davi. Depois que ele conseguiu, quando ele foi dar o golpe final, Deus interviu, não permitiu. E assim será na minha vida e na sua vida. Deus não dorme, Deus não dormita, viu? O nosso Deus não dorme e não dormita. Muitas vezes nós estamos assim desavisados, mas o Senhor nos alerta. Muitas vezes nós estamos assim desavisados, mas o Senhor nos abre os olhos. Muitas vezes nós estamos assim desavisados, mas o Senhor fala: ei, o seu adversário já está se levantando, já está planejando isso, planejando aquilo. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso auxílio. O Senhor é a nossa defesa. Ele não permitirá que o inimigo frustre os planos dele na nossa vida. Nenhum dos planos do Senhor na minha vida e na sua vida serão frustrados. Se andarmos com interesse de coração com o Senhor, se andarmos em retidão, aleluia, não será destruído, não será frustrado. Deus vai intervir. Deus está intervindo. O que aconteceu depois? Aí depois que eles foram dar o golpe final e Deus tinha já confundido ali. E eles perderam, foram frustrados, foram desmascarados, foram destruídos. O que aconteceu? Tudo aquilo que tinha sido roubado de Davi, todos os relacionamentos, amizades, o exército, aquele povo, o lugar, a cidade. Aleluias. Voltou tudo para Davi. Recebe essa palavra. Recebe esta palavra na tua vida. Recebe esta palavra, porque eu recebo na minha. O Senhor vai intervir, vai desfazer as obras das trevas. Tudo que foi feito por Satanás, usando quem quer que seja contra a minha vida e a sua vida, e aquilo que foi nos tirado, roubado, sorrateiramente, malignamente, por aconselhamento, por conversinhas, por mentiras, por engano, por inveja. Aramanás, Deus vai destruir esse plano, essa malignidade, e vai fazer com que as pessoas entendam, vai fazer com que as pessoas vejam. E quando Deus intervir, Deus vai trazer o que? De volta. Vai restituir você. Vai me restituir. As pessoas vão ver, vão entender a história. Vão começar o Espírito Santo a abrir o entendimento dessas pessoas, dessas vidas. Que o inimigo usou de alguma estratégia satânica de alguém ferido, de alguém rebelde, de alguém com um coração maligno, que queria destruir você, que queria destruir o seu ministério, que queria o quê? Arrebanhar aquele povo, tirar para levar, para destruir o teu propósito, a missão que você tinha que cumprir e fazer. Deus vai destruir esse arrumadinho, essa confusão de Satanás aí, e vai começar a abrir os olhos, tirando o engano, a venda dos olhos dessas pessoas, para que vejam quem realmente está com a razão, quem realmente é de Deus e quem realmente não é. Quem que está por trás disso tudo? Quem que armou tudo isso? Quem começou tudo isso? E Deus vai restaurar, vai restituir aquilo que era de direito nosso, aquilo que era de direito, aleluias, aleluias, aquilo que era dado de Deus para nós, aleluias. Você entende o que Deus está falando aqui esta noite? Creia. Creia, creia, queridos. Creia, porque é isso que Deus vai fazer. Deus está
levantando um agente, Uzai, na minha vida e na sua vida, que vai nos socorrer. Um agente Uzai na minha vida e na sua vida, aleluias, sábio, de coração íntegro, leal, que não vai aceitar ver o plano de Satanás contra a minha vida e sua vida e ficar quieto, que não vai aceitar, mas vai se deixar levar pelo Espírito Santo de Deus para ajudar-nos a escapar, para ajudar-nos a que esses planos malignos sejam destruídos e não seja danificado ainda mais as nossas vidas, nem o plano do Senhor através das nossas vidas. Creia nessa palavra. Entenda o que Deus está falando aqui hoje. Espírito Santo de Deus, eu quero orar por essas vidas. Eu quero clamar, Senhor meu Deus, por todos nós. Deus, coloca por terra, Senhor meu Deus. Coloca por terra, Senhor meu Deus, todos esses que têm um coração traidor. Esse coração, Senhor meu Deus, maligno. Esse coração perverso. Esse coração cobiçoso, invejoso. Esse coração, Senhor meu Deus, que não se contenta, Senhor meu Deus, em não ter aquilo que temos, e não se contenta, Senhor, em não ser aquilo que o Senhor nos deu para ser, que não se contenta, Senhor, que tem abrigado a falta de perdão, que tem tentado, que tem se deixado ser usado pelo diabo para nos perseguir, para se levantar contra nós, para usar, Senhor meu Deus, às vezes de informações secretas, para trabalhar contra as nossas vidas. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, coloca por terra, que o Senhor venha desmascarar, Senhor meu Deus, essas vidas que têm se deixado levar, Senhor meu Deus, por conselhos malignos, que têm se deixado levar por mal conselheiros, papai, que já brigaram as trevas dentro de si. Deus, coloca por terra, vai, Senhor meu Deus, mostrando aquele que é teu e aquele que não é teu. Tira as máscaras, Senhor meu Deus, vai trazendo, Senhor, expondo o coração, a intenção do coração, o planejamento, Senhor meu Deus. Levanta os seus usais na nossa vida, Senhor meu Deus, para se opor ao planejamento das trevas e nos socorrer, para se opor e dizer não, e entrar, Senhor, amassui de canto lá e achondarabanás no processo para intervir, para impedir, para ser a resistência, aramancho de canto rabanácia, para que nós venhamos escapar, para que nós venhamos conseguir, Senhor meu Deus, ser livres dessa situação. Remacho de canto rabanácia. Deus, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos, Senhor, papai, que o Senhor tem se apressado nesta noite para esta obra ser realizada. E nós cremos e já te agradecemos, Pai. Alamassore me canto rabanácia. E aquilo que foi roubado, aquilo que foi tirado, aquilo que foi manipulado contra as nossas vidas, Deus, o Senhor vai tirar essa cegueira, o Senhor vai tirar esse sentimento que conseguiu implantar no coração contra nós. O Senhor vai tirar esse mal, vai arrancar pelo teu poder. Essas pessoas vão ver, Senhor meu Deus, que a verdade não era essa, que a situação realmente não era essa, e que eles foram enganados, foram manipulados por pessoas que queriam se vingar de nós, que queriam aquilo que era nosso. Por algum motivo alojado em suas vidas, seja de agora ou no passado. Mas Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Deus. Não nos deixará enganado com nada. Não nos deixará confundido com nada. Não, pelo contrário. Eles é que serão confundidos. Eles é que serão confundidos, Pai, e envergonhados, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor trará de volta. O Senhor restituirá, Senhor, meu Deus. O Senhor nos restaurará. Aleluias. Para a glória do Teu santo nome, para que o Seu plano seja concluído, para que o Seu plano seja completamente estabelecido. E assim eu já te louvo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus, mostra, Senhor meu Deus. Mostra, Senhor, esses conselheiros, Aitoféus. Mostra, Senhor, meu Deus. Levanta, Senhor, meu Deus, os Teus servos fiéis e coloca por terra esses conselhos das trevas, Pai. Faça que seja confundido. Faça que seja desfeito. Faça que seja contrário, Senhor, meu Deus. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Eu me lembro da palavra quando o inimigo do Teu povo abriu a cova para o Teu servo cair. Aleluias. Mas quem caiu foi ele. É assim que Deus faz, queridos. Aquele que abre a cova é ele que cai.
Anabrachon de cantorabanás, churibicantorabanacachai. Leichon de cantorabanás, aquele que arma o laço, é ele que cai. Deus faz, Deus desvira. Anás, churibicantorás, Deus tem poder. Deus tem poder. Continue fiel com Deus, continue orando ao Senhor. Deus vai destruir o plano do adversário contra as nossas vidas, e envergonhados e confundidos serão todos eles. Oh, aleluias! E assim nós te louvamos essa noite e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda essa palavra. Uzai, Deus já levantou. Uzai já foi levantado por Deus nesta noite para desfazer o Aitofel da impiedade contra a minha vida e a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja o que for que o inimigo esteja planejando e usando, não terá sucesso, não terá sucesso, não prevalecerá contra nós, a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Um beijo para você, fica com Deus.